pessoas participaram do encontro, incluindo, então, o próprio Prigozhin, e que é o líder aí, né, comandante do grupo Wagner, e também, de acordo com as agências de notícias, Associated Press aqui, trazendo informações que o Peskov também esteve presente nesta reunião. Depois a gente vai falar mais sobre este tema também, inclusive, que traz, né, ali um assunto bem delicado em relação a todo o desenrolar dessa situação lá no leste europeu. Agora são 10 horas e 25 minutos. Deixa eu só ir com a Débora para a gente ver como que estão os futuros dos Estados Unidos, um pouquinho antes da abertura aqui do nosso mercado, não, do mercado por lá em Wall Street, né, Débora? Só para a gente acompanhar depois como que deve ficar ali a movimentação do mercado depois de aberto às 10h30. Fala. Paula, a gente tinha uma volatilidade ali, certo? Durante, né, todo o período da manhã, muito mais próximas ao 0 a 0. Dow Jones Futuro agora sobe 0,04. S&P 500 Futuro cai 0,04. E Nasdaq Futuro está caindo 0,06. Estão muito mais próximos ali ao 0 a 0. Vamos esperar a abertura, né? Mas a gente tem aí uma operação em sentidos opostos dessas bolsas americanas, pelo menos nos futuros por enquanto, viu, Paula? Tá certo, Débora, obrigada. O mercado ali de olho, atento, né? Nessa expectativa, principalmente também dos dados de inflação para esta semana, mas também, né, sobre o resultado lá da China. Minério caiu bastante. Aí daqui a pouquinho a gente vai atualizar mais a cotação, tanto do minério aqui, petróleo também já. Deixa eu só trazer aqui para a nossa conversa agora, ele que está chegando na nossa programação, nosso comentarista, Vandique Silveira, que está todas segundas e quintas-feiras aqui com a gente. Vandique, boa semana, obrigada. Boa semana, Paula, Felipe, Débora e a todos que estão com a gente na BMC News. Obrigada. Vandique, semana, né, acho que o mercado ali todo de olho em relação a dados de inflação, depois eu vou me aprofundar um pouco mais com você, mas eu queria entender esses dados divulgados de deflação lá na China. Se você acredita que ele deixa mesmo em alerta essa atividade econômica mais fraca, toda aquela conversa que a gente sempre tem aqui, né, em relação à recuperação da China muito mais lenta do que se previa e, inclusive, com uma expectativa de que não alcance exatamente ali o patamar de 5% de crescimento este ano. Paula, eu tenho dito e redito várias vezes aqui nesse programa, desde o começo do ano, que a China tem pouca chance de atingir os 5% e que a retomada da China, após as sanções pesadas que o governo teve em termos de atividades comerciais, atividades industriais durante a pandemia, seriam extremamente impactados e que demoraria muito tempo para a China voltar e reativar todas as suas cadeias produtivas. Além do mais, a China passa por um processo muito sério de endividamento, com um elemento muito importante dentro da matriz, né, da formação do PIB, que é o consumo. A população chinesa tem salários muito, muito baixos e foram mantidos baixos por muitos anos, muitas décadas, para incentivar a transição de investimentos diretos, né, de outras áreas do mundo para a China, como o polo produtivo e manufatureiro do mundo. E por essa razão, o governo chinês manteve esses salários artificialmente muito deflacionados. Isso agora cria um problema, porque a China cresceu, ela não tem tanta demanda externa como ela tem de produção, né? Existe um que a gente chama em economia de glut, a gente tem bastante produto e a demanda permaneceu igual ou está num processo de arrefecimento. Então, o que acontece é que existe a necessidade de consumo interno, coisa que não há na China. Então, em função de uma série de atividades, inclusive redução de taxa de juros, de juros básicos na China, nós notamos que mesmo com esse tipo de atividade procíclica, a gente não vê um consumo que seja uma das bases de formação do PIB da China. Portanto, nós esperamos, sim, uma queda em torno de 0,2, 0,3 de inflação, ocasionando uma deflação, desculpem, de 0,2, 0,3 e uma perspectiva de estagnação aí, né? É muito difícil você conseguir fazer o país crescer quando não existe consumo interno e, ao mesmo tempo, existe um arrefecimento da demanda internacional por produtos e totalmente manufaturados. Você tocou em pontos importantes, eu ainda quero aprofundar um pouco mais sobre isso, depois falar um pouquinho mais sobre essa questão da dívida, mas entender, né, nessa sua visão, quais os impactos que o Brasil pode, no caso, sofrer diante deste cenário que você trouxe agora da China? Tem 2 pontos para o Brasil, tá certo? E eles são menos traumáticos como para outras partes do mundo, por exemplo, os Estados Unidos e Europa. Mas para o Brasil,
a questão é uma demanda expressiva em queda de minério de ferro, porque não está havendo o mesmo ritmo de construção civil, nem para casas, nem obras públicas, e isso então impacta diretamente a nossa indústria de produtos metálicos, de ligas, etc. Isso é um problema para o Brasil. Em segundo, mas menos preocupante, é a questão do agronegócio, tá certo? Não é que as pessoas vão comer menos, mas existe, né, uma menor demanda por produtos agrícolas e a formação de estoques na China, uma vez que preços caíram. Isso também alimenta uma redução da inflação de alimentos no mundo, e inclusive no Brasil, que a gente já viu, né, que tirando os núcleos analisados, quando a gente olha separadamente o gênero alimentação do IPCA, ele vem caindo e vem caindo forte, o que é um alento positivo para a nossa economia e principalmente para a camada mais pobre da população, né, que tem grande parte da sua renda que é utilizada para o consumo desses bens. O Van Dijk, a gente fala, né, desses impactos, pelo menos pontuais, aqui no Brasil em minério de ferro. A gente tem visto bastante impacto na Vale, nas siderúrgicas, hoje mesmo, né? Mas a gente vê também que assim que há qualquer tipo de especulação sobre uma desaceleração da China e as ações de Vale principalmente caem, a gente vê uma série de institucionais indo atrás dessas ações. Na semana passada mesmo, quando houve uma queda bastante forte de Vale, né, pelo menos do minério de ferro, e a Vale chegou ali na região dos R$63, R$64, a gente viu muitos investidores fazendo a compra dessa empresa, principalmente os institucionais lá fora, não necessariamente os daqui de dentro, né? As corretoras aqui brasileiras bastante vendendo suas ações. Eu queria entender um pouquinho, né? A gente continua em China, continua em Vale, mas eu queria entender essa percepção, pelo menos dos institucionais lá de fora, de que chegando numa determinada região é interessante continuar com a empresa a despeito dessa possibilidade de desaceleração do minério e da economia chinesa. É uma grande empresa que merece olhar, né? Felipe, ontem mesmo à noite eu tive uma conversa com o Dr. Basile, meu médico, e preocupado com a Vale, um grande investidor. E eu disse exatamente o que eu vou falar aqui para vocês. A Vale é muito mais do que a China. A Vale é uma das empresas mais bem geridas no Brasil, uma empresa que tem diversidade de tipos de atividade, e ela não a gente não deveria analisar a Vale. Sim, ela é uma empresa que ela produz e trafega ao redor do mundo, comercializa ao redor do mundo minério de ferro, mas tem muito mais na Vale. E se a gente olhar a Vale em termos de gestão, é uma empresa muito bem gerida, que é uma coisa meio rara na América Latina e principalmente no Brasil. Com isso, a gente tem uma empresa que é de fato uma multinacional, muito forte, e a gente deveria entender que existem ciclos de recessão, existem ciclos de expansão. A gente ainda não está num ciclo de recessão, mas a gente está num ciclo de arrefecimento. E o maior cliente da Vale, sim, é a China, né? E está num processo de arrefecimento rápido da economia. O fato da China não chegar nos 5% não quer dizer que a China não vai crescer esse ano, né? Nós não esperamos uma China que cresça negativamente. Mas a gente tem uma expectativa, a minha expectativa para a China é que ela chegue a 3% com bastante suor, né? Mas 3% a gente não pode dizer, em hipótese alguma, que não é um crescimento decente. É um crescimento bastante acelerado, ainda mais com um país do tamanho da China. Pode falar, pode falar. Eu ia fazer mais uma pergunta, porque todo esse cenário, Van Dijk, e eu tenho visto vários comentários, esse cenário todo demanda estímulo, né? Todo mundo está falando, tá, e quando que vem o estímulo? Tá, e a China? Quando que o governo vai estimular a economia? Porque o próprio primeiro-ministro falou, olha, vai ter crescimento de 5%. Isso, entre aspas, inegociável aqui na China. E com todo esse dado de inflação para baixo, todo esse dado de crescimento econômico para baixo, toda essa desaceleração da economia chinesa, é impensável que a China não vai, ou o governo não vai
colocar estímulos. A gente já viu uma sinalização ali, corta juro aqui para os empréstimos, essa questão dos empréstimos, enfim. Quando que vem esse estímulo da China, né? Vão deixar sangrar um pouquinho mais ainda a economia até efetivamente chegar esse anúncio? É o que o mercado está esperando, que de alguma forma ou de outra venha um estímulo um pouco mais pesado, a mão do governo chinês seja um pouco mais pesada nesse sentido, né? Felipe, o estímulo já veio através de corte de juros, injeção no caixa das empresas financeiras que financiam principalmente hipotecas na China. Mas isso não quer dizer que o problema foi resolvido, porque nós temos um problema estrutural. Nós não temos um problema conjuntural. A gente teve um problema estrutural porque a China, ao longo da sua estratégia de crescimento, desde a abertura e nos anos 70 por Deng Xiaoping, nós deflacionamos o salário da população, porque naquela época, de fato, não tinha pressão para cima, trouxemos empresas multinacionais para lá para trazer com elas tanto tecnologia como empregos. Isso aconteceu, as pessoas gostaram, as empresas gostaram, o mundo gostou com todo tipo de gadget que é produzido, desde as coisinhas pequenas e relevantes, mas que vendem no mundo inteiro, coisas muito pequenas, até os iPhones da vida, os iPads da vida e uma série de outras coisas. Inclusive agora, no Brasil, carros elétricos, que é uma coisa importante, a China é a maior produtora de carros elétricos do mundo. Então, isso não resolveu o problema estrutural, que é quando é que a população chinesa, em sua massa, 1,4 bilhão, vai passar a ter aumentos salariais que se coadunam com a taxa de crescimento e produtividade, que seria o mais esperado. Como existe uma ditadura na China e o governo determina como funciona, não existe um mercado de trabalho propriamente dito, determinado por oferta e demanda, o governo determina o preço do trabalho. E dessa maneira, apesar de sofrer uma série de pressões e o custo do trabalho vem se elevando ao longo desse tempo, mas muito menor do que seria dentro de uma estrutura de uma sociedade de classe média que pudesse consumir os bens produzidos lá dentro. Então, isso é um problema que é estrutural. A China precisa abraçar uma economia de mercado de fato em todas as suas facetas, inclusive internamente no mercado de trabalho. A gente teria uma China muito diferente, talvez não tão pujante como a gente tem hoje. Mercado e democracia andam de mãos dadas, existem uma série de problemas na democracia, porque as pessoas não gostam sempre do que o governo determina, mas é a beleza da democracia e que, no longo prazo, estabiliza uma economia para um crescimento de fato sustentável. Eu quero ainda falar mais sobre China, mas eu preciso para um rápido intervalo. Já, Vandir, que a gente volta aqui para comentar mais sobre este assunto, né? Entender aí também toda a movimentação em relação a esses últimos dados que foram divulgados por lá. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente continua aqui batendo este papo com o Vandir, que também peço aqui que você, né, que está acompanhando a nossa programação da BMC News, continue com a gente. Aproveito também já para pedir aqui que você acompanhe a BMC News em todas as nossas plataformas e também traga ali sempre, né, um ponto de vista importante aqui, um feedback para todos nós. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com muito mais. Obrigada. Eu quero voltar aqui com o Vandir, que a gente estava falando um pouco aqui, né, antes do intervalo sobre China, e aí num dos momentos você citou em relação aos empréstimos, né? A China até trouxe essa notícia mais cedo, emprestou aí $1 trilhão, né, para cerca de 150 países em desenvolvimento. Porém, acho que o que está pesando nessa questão como um todo são os empréstimos internos, né? Ali uma possível preocupação com o efeito dominó em relação a calotes internamente. Quais são os efeitos que você acha que isso pode acabar gerando globalmente? Paula, a China tem dois problemas sérios, tá? Um problema interno de empréstimos feitos para hipotecas, principalmente. São mais de 100 milhões de vivendas, casas, que não têm pessoas nem para viver nem para alugar. Como os mercados capitais na China não são, de fato, mercados livres, eles são altamente regulados, a família chinesa, grande parte dos seus investimentos, né, onde existem as perspectivas de investimento para a família chinesa, está no famoso real estate, no setor imobiliário. Toda a família, cerca de 30% do PIB chinês,
está no setor imobiliário e 70% das poupanças e investimentos das famílias estão em casas. Até recentemente, o governo chinês ele fomentava a aquisição de diversas casas ou lares por parte das famílias. Primeiras, segundas, até quartas casas como um modelo de investimento. E isso empurrou a China para frente de uma maneira muito agressiva nas últimas décadas. O problema é que esse modelo está se esgotando, uma vez que mais de 100 milhões de casas, né, vivendas, apartamentos, etc., não tem ninguém para morar nelas. E elas continuam sendo construídas de uma maneira a inflacionar de maneira bastante artificial o PIB chinês. Isso a reboque de crédito muito barato. Todo esse tipo de movimento chega ao seu fim. Né? Ao mesmo tempo, a China fez um projeto de cadeias produtivas da nova Silk Road, da Rota da Seda, e emprestou dinheiro para atividades, principalmente de construção civil, em países em desenvolvimento e muitos de terceiro mundo, mesmo na África, que não têm condição de repagar esse endividamento de $1 trilhão. E o que acontece? Né? A China está sendo pressionada pelos órgãos internacionais para perdoar essas dívidas desses países, principalmente na África, países muito pobres, que esses recursos foram usados para todo tipo de atividade, inclusive enriquecer ditadores locais, e que não foram utilizados de maneira a contento de gerar algum tipo de retorno social e pagar por si mesmo, né? Então, a China se encontra numa encruzilhada de dívida. Uma vez que a taxa de crescimento vem caindo, a perspectiva de atingir os 5% esse ano é muito baixa, talvez impossível, e existe, de fato, um problema estrutural, vou voltar ao problema estrutural da China, que é o PIB da China. Ela não tem um órgão independente, democraticamente objetivo, né, que mensura o crescimento do seu PIB. Não existe um IBGE na China. O IBGE de um país que é um país totalitário, o número que é gerado não é um número que é o número que deve ser. E a maneira como o PIB é calculado na China é diferente de como é feito em países democráticos. As províncias são independentes e elas têm metas de crescimento. E isso é ditado pelo partido, por Beijing, e essas metas de crescimento, elas estão em torno dos 5, 5,6, 5,7. E o que acontece? Se essas províncias não atingem essa taxa de crescimento, os líderes dessas províncias podem ser substituídos ou até mesmo pagar caro, serem presos, etc. Então, esses líderes regionais têm um incentivo perverso para fazer toda sorte de atividade, inclusive atividades que não pagam, não têm um retorno social, né? Como aquela primeira ponte para cruzar um rio. Mas se eu inflaciono de maneira artificial e construo mais 3, 4, 5 pontes, e isso, de fato, inflaciona o PIB para cima, mas tem uma taxa de retorno que ela é negativa, porque depois da primeira ponte, talvez a segunda tenha um retorno positivo, a quinta ponte ela só custou, ninguém vai utilizar. Então, isso tem acontecido na China ao longo dos últimos 30 anos. Então, muito desse crescimento pujante da China, ele nunca aconteceu de verdade. Ele foi inflacionado porque os números não são evidentes, eles são opacos. Isso é reportado para o governo central bate palma, que a sua função é essa, é reportar para o mundo que crescemos 9%, 8% e agora 5,6%, que não vai ser atingido. Então, a China, na verdade, eu sempre disse aqui e vou repetir, para mim a China é uma cidade cenográfica. Né? Tem um pedaço dela que a gente vê e a gente acha muito bonita, mas se você se distanciar desses centros urbanos, principalmente ao longo da costa, né? do mar da China do Sul, da South China Sea, você começa a entrar no interior da China, você nota que é um país extremamente subdesenvolvido, né, com muito pouco para mostrar para uma população de 1,4 bilhão. Ontem mesmo eu almocei com uma amiga chinesa, né, que é chinesa, a família está na China, eles são investidores, vêm para o Brasil, e ela falou, existe uma espécie de, uma mistura de um negócio que chama-se um CPF com um CEP,
que deixa você morar em determinado lugar. Se você não tem esse CEP/CPF, você não pode morar, por exemplo, em Xangai. Existe um mercado paralelo para pessoas, inclusive ela disse que a própria avó colocou todos os membros da família, mesmo as pessoas que não nasceram em Xangai, sob esse acho que é Roku o nome, que podem viver dentro da mesma casa, eles estão associados à casa que a pessoa tem, e esse endereço vale muito porque permite que você viva nessas zonas mais prósperas, tenha a chance de encontrar melhores empregos. Agora, em se tratando de 1,4 bilhão de pessoas e apenas cerca de 300 milhões de pessoas vivendo nessas áreas, existe uma pressão demográfica tremenda e econômica. Uhum. Em relação aos dados, né, que você trouxe até do PIB, né, a gente sempre comenta aqui, a China em 17 dias consegue ter ali o dado do PIB divulgado, né, e os demais países ali demoram até meses para isso, né, conseguir chegar a este valor, esse número em si. Ainda falando em relação a dados, de acordo com o JP Morgan, não tem exatamente ali como ter esses dados oficiais, são muito escassos, não consegue saber ou mensurar o tamanho da dívida da China, mas o JP coloca ali que pode chegar, inclusive, né, a 282% do PIB anual do país. Próximo a 300%. Próximo a 300%. É um número muito alto, né, Van Dijk? Potencialmente é o país mais endividado do mundo, mas como os números são opacos e são opacos de propósito, e experimenta você colocar o número certo lá. Sim, É aquela história de que manda quem pode e obedece quem tem cabeça, né? Então, é muito difícil. Agora, eu trabalhei no Financial Times, uma empresa do grupo Financial Times, e existia um departamento só gerando números para a China. Inclusive, esses números são os números, vamos dizer assim, mais apurados com relação à China, mesmo não sendo perfeitos. E sempre a gente teve discussões internas entre os economistas dizendo que o número, né, a relação dívida-PIB da China era muito mais elevada do que os 77%, 82% que eles reportam, e mesmo assim sendo uma taxa bastante elevada para um país de renda média, né? Mas, na realidade, o número é muito maior. Van Dijk, a grande questão, inclusive essa semana que está entrando, é a semana da inflação, né? Brasil amanhã, Estados Unidos quarta e quinta, CPI, PPI, e a China ontem, a gente estava comentando aqui. Grande questão todos os países olham para a inflação, quer olhar para baixo a inflação, né? Vamos convergir para a meta de 2% Estados Unidos, Europa, vamos convergir para a meta aqui no Brasil, e o pessoal acaba não ficando contente quando a inflação destoa ou vem mais elevada do que o previsto. Lá na China é o contrário, né? A inflação vem para baixo, a inflação está caindo e os chineses não gostaram do dado, viram o dado como prejudicial, né? Interessante essa mudança de perspectiva, essa diferença de olhar para a inflação, enquanto o mundo todo quer uma inflação mais para baixo, a China quer uma inflação mais para cima, né? Certamente. O problema na China não foi que a inflação veio para baixo, eles tiveram uma deflação. E a deflação reportada de 0,3 pode ser muito maior do que está sendo reportada. Exatamente. E isso representa um problema sério, porque a demanda interna não vai ser suficiente para suprir nem um pedaço do que está sendo perdido de demanda internacional por mudanças focadas na relação geopolítica entre China e Estados Unidos e pelo próprio arrefecimento da economia mundial. Quer dizer, a China está numa situação complicada atualmente e a perspectiva não é de uma melhora tão imediata. Maravilha. Van Dijk, depois a gente fala até um pouco mais sobre isso. Deixa eu ir com a Débora aqui, que também está me chamando para a gente falar um pouco mais, trazendo um giro do nosso mercado. Fala, Débora. Pois é, Paulo, estou de olho aqui, inclusive lá nos Estados Unidos, né? A gente falou sobre essa abertura agora, com todas as bolsas vindo no único sentido, todas em alta, mas olha a NASA, que já está virando agora para uma queda de 0,43%, tá? Lembrando que a gente tem, inclusive, ali uma expectativa com todo esse frisson ali causado por otimismo, né? Com inteligência artificial e tudo mais, no setor de tecnologia, o que vem projetando, inclusive, né, NASA, que é ali para topo de 40, que no final das contas a gente não via acontecer já há um tempo. Então, no final das contas, a gente tem NASA aqui hoje numa queda, lembrando que a gente tem, né, uma semana importante aí com dados de inflação vindos pela frente, e aí a gente tem também do outro lado agora na ponta oposta,
reforça, Dow Jones ainda subindo 0,48 e S&P 500 já começando a devolver todos os ganhos que a gente estava vendo até agora. Então, eu estava vendo aqui essa virada aqui no mercado americano, tá? E analisando também do como que a gente vem aqui no Brasil, que encerramos, né, o leilão em queda. Continuamos assim, mesmo com a abertura dos Estados Unidos, permanecemos caindo, assim, 0,46%. Estou de olho também aqui nessa cotação da curva de juros, porque no final das contas a gente já queimou bastante prêmio. Para poder a gente dar uma virada realmente aqui nessa curva, a gente precisa ter uma notícia realmente que destrave bastante. No final, hoje a gente já tem uma correção aqui, tanto da ponta mais curta até a ponta mais longa, principalmente 2027, 28, 29. Já vem aqui DIs, né, numa variação de 0,83 de alta, por exemplo. Né, e na ponta mais curta a gente também sobe nos DIs desde o início até o finalzinho. Então, aí no índice Bovespa, a gente já tem também um reflexo de setor de construção, siderurgia e mineração que já vinha em queda por causa realmente da commodity, setor de construção que acaba também sendo, claro, também impactado, MRV que cai 3,54%, né? BRF também está caindo agora 3,97%. Eram papéis que também tinham subido bastante, com notícias, por exemplo, de follow-on, que nos dois casos aqui, né, vinha fazendo preço. BRF agora cai 3,97% a 9,68%. Na ponta positiva, a Ambev ainda vai subindo, né, depois principalmente a questão da recomendação que a gente viu da XP. Mas aí a gente tem agora o cenário de construção, varejo. São setores que a gente sabe que são mais sensíveis aos DIs e também siderurgia e mineração, com essa queda também lá na China, refletindo no cenário doméstico por enquanto aqui, viu, Paula? Maravilha, Débora. Estou de olho aqui também nas notícias, só para a gente atualizar, né, um pouco mais dos dados agora, né? O Banco da Inglaterra aqui, o Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, rejeita mudar a meta de inflação atualmente em 2%. Segundo ele, a alteração poderia prejudicar a credibilidade do banco, se desfazer ali também das expectativas atuais. Ele diz aí que o BOE pode ser flexível quanto ao tempo, mas é crítico em relação à flexibilização da meta. A gente sempre de olho aqui nas notícias, sempre trazendo, claro, né? Sabendo que vai ser uma semana importante com dados de inflação pelo mundo como um todo. Muita gente ali, né, trazendo visões sobre as políticas monetárias. Há essa expectativa, inclusive. Também estava olhando aqui em relação ao Brasil, né, as expectativas sobre a questão da Selic, já que a gente trouxe também os dados do Boletim Focus. Hoje saiu, inclusive, aqui uma pesquisa da Febraban que mostra que é praticamente unânime a visão de que o Banco Central vai cortar juros agora em agosto. A pesquisa indica, então, um corte inicial aqui no Brasil de 0,25 ponto percentual e próximos cortes de 0,50, né, 50 points base. Selic terminando o ano em 12% no ano de 2023. A gente trouxe ali, mesmo em linha aí com as previsões do Boletim Focus, né? 12%, então, para este ano de 2023. A gente também trouxe mais cedo o Itaú Unibanco, que era o mesmo, né, Felipe? 12% também, né? A mesma projeção aqui. A gente vai vendo, né? A semana é importante aí de dados de inflação, expectativa pelo nosso também. Hoje tivemos Focus trazendo aí 12%. Vandica, eu queria entender também como que você está enxergando esses indicadores nossos e se realmente você acredita que tem, né, esse espaço para começar a cortar em 0,25 agora e depois 0,50 pontos ali a nossa taxa básica de juros. Bom, Paula, eu acho que todo mundo, todas as pessoas querem que a taxa de juros venha para baixo, né? Esses são cortes importantes para poder destravar a economia e ela voltar a crescer. No entanto, eu volto a insistir no lado técnico da coisa. A inflação, ela está convergindo para a meta, o Banco Central tem feito um trabalho excepcional, mas nós ainda temos um problema do lado fiscal, né? O nosso lado fiscal está bastante acirrado, nós não temos uma perspectiva de que esse superávit primário previsto para 2025, e um equilíbrio nas contas, né? Aliás, um equilíbrio nas contas em 25 e um superávit primário de 1% do PIB em 2026, esteja no horizonte de alcance. E isso é muito importante para a gente poder fazer uma coisa muito importante, que é conter o crescimento da dívida. Então, a gente tem que ser muito conciso, muito objetivo para tomar decisões puramente técnicas nessa seara. Eu acredito, sim, que a gente tem espaço para um corte 0,25 em agosto. Talvez não aconteça em agosto, o Banco Central espere para observar os núcleos de inflação. Nós tivemos boas notícias com relação a alimentos, mas a gente precisa encontrar outros espaços, né? Alimentos e combustíveis
A gente teve um alento aí, agora houve uma redução por parte da Petrobras. No entanto, voltou a incidência dos impostos. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio e entender como esse aumento de imposto vai impactar não apenas imediatamente, mas também nos próximos meses. Então, esses pontos são essenciais para uma tomada de decisão puramente técnica por parte do Banco Central. Eu aposto, sim, numa 0,25 agora em agosto. Não é certeza, mas eu acredito que tem espaço para sinalizar através disso. E não acredito que a gente vai ver as vulgas pauladas de 0,5%, 1%. Eu acredito que o Banco Central vai seguir da mesma maneira que aumentou a taxa de juros, vai fazer um processo bem longo de extensão e redução dessa taxa de juros até 2024, que termina o mandato do final de 2024, que termina o mandato do Campos Neto. Van Dijk, nesse sentido aí, né, muita gente falou que o mercado, quando você dá um dedo, já quer o braço, o corpo inteiro. Justamente por isso, o Banco Central vai adotar aquela postura que muito foi falado na ata e no comunicado, de parcimônia, serenidade, e agora em agosto dá só 0,25, que é o mínimo necessário ali para fazer pelo menos uma sinalização, né? Agora, a gente tem falado, a própria Paula trouxe aqui, do Itaú projetando Selic em 12% no fim do ano. Na semana passada estava 11% na curva de juros. Eu não consegui ver agora como é que está essa projeção. E no ano que vem, 9%. Você acha que o mercado está pedindo muito acelerado esse movimento do mercado? E seria plausível 11% agora, no fim do ano? Você... Acredito que não, mas no ano que vem já 9%, mais para o fim do ano, sim. Seria plausível essa queda tão abrupta assim, né? A gente está falando de 4,75, né? 475 bases até outubro, novembro do ano que vem. Ok para o mercado essa estimativa? Isso vai depender de dois elementos, tá? A convergência, a rapidez da convergência do IPCA. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o hiato do produto, certo? Na minha visão, o Banco Central vai fazer o mesmo processo, um processo objetivo, bastante focado, paulatino, de descida de taxa de juros. Para subir, ele briga com o governo, para descer, ele briga com o mercado. Então, o mercado está afoito, todos nós queremos, no entanto, decisões técnicas são pautadas em itens e variáveis técnicas. Não é a vontade do mercado nem a vontade do governo. Maravilha. Van Dijk, ainda nesse sentido, né, não é a vontade, é sim o ambiente, né? Um dos grandes entraves, problemas, uma das grandes questões citadas pelo Banco Central, justamente o hiato do produto, você muito bem comentou, mas tem também a questão fiscal. A questão fiscal, a gente vê essa tramitação no Congresso do arcabouço, da questão do CARF, que pode injetar uma grana nos cofres públicos. Você acha que vem, de repente, um ambiente mais tranquilo para o fiscal depois que passar? Porque a gente já viu, passou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara. Essas mudanças, elas podem trazer um impacto positivo para o fiscal a ponto de o Banco Central retirar ou minimizar essa sinalização da questão fiscal nos seus comunicados e até mesmo virar pauta de discussão dentro do Banco Central naquele ambiente de conjuntura? O fiscal é muito importante porque ele vai determinar qual é o passo que a gente pode adotar na redução da taxa de juros. Isso aqui não é um cabo de guerra, mas é governo e Banco Central remando para o mesmo lado. A nossa situação com o novo arcabouço fiscal é que ele não se provou crível nem execuível ainda, que são as duas variáveis necessárias para que você tenha uma regra fiscal. Uma regra fiscal que é plenamente baseada em receitas e fala de receitas extraordinárias quando o mundo está experimentando uma queda de demanda e que isso impacta diretamente os produtos que o Brasil teve, vamos dizer assim, o maior crescimento que proporcionou para o Brasil em 2022, 2021 e 2022
recorde de receitas, não é razoável a gente esperar num momento como esse. E o governo, né, através da proposta de arcabouço fiscal, espera isso. Eu não vejo por parte do governo, até agora não se ouviu uma única palavra a respeito de cortes de gasto. Muito pelo contrário. O Lula abre a boca para falar de mais novas subvenções a isso ou aquilo, né? Não dá para a gente continuar com um discurso que é diametricamente oposto ao que tem que ser feito neste momento. Então, o discurso é muito poderoso. Se o governo, principalmente pelo seu líder, né, o presidente da República, não parar de falar a respeito de mais gastos e acenar com gastos, né, e subvenções, como o que aconteceu com os carros, né, totalmente contrário ao processo de um arcabouço fiscal execuível, né, a gente tem que entender que os dois lados, o governo e o Banco Central, têm que remar junto e não tem que entender essa relação como um cabo de guerra. Pelo que eu vejo hoje, nós temos um cabo de guerra entre os dois. E não é sana essa relação. Deixa eu só trazer aqui, já que a gente entrou aqui no nosso assunto um pouco mais local, depois eu falo um pouco mais de inflação, queria entender um pouquinho da sua visão em relação ao CARF, né? A gente trouxe até pela manhã aqui o voto do CARF, enfim, o governo mirando aí uma transação 2.0, vamos dizer, né, para se obter aí os 34 bi. Isso tem muitas empresas que são listadas que também teriam esse impacto. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação a este tema também, Vandique, sobre o voto de qualidade do CARF. Segurança jurídica. Era a favor de empresa, agora é a favor do governo, depende dos ventos. Um ambiente de negócios que é propício para crescimento, para investimento, não pode ter isso. Independentemente desse CARF 2.0, estender o período de pagamento de dívidas, de débitos, até 120 meses, pô, que legal. Continua representando, né, dívidas que acreditavam as empresas, principalmente suas matrizes lá fora, grande parte das multinacionais, que de repente apareceu de novo no balanço essa dívida. Quer dizer, isso é uma insegurança jurídica muito prejudicial a investimento e à credibilidade do Brasil. Outra coisa, o governo mostra que está parecendo que nem aquele cara, juntando as moedinhas que ele pegou na fonte, né? Segurando as moedinhas para pegar toda a oportunidade de dar uma mordidinha aqui ou uma mordidinha lá, ele corre atrás. Quer dizer, não é legal, como eu falei anteriormente, né? O arcabouço fiscal depende de receitas que não vão se manifestar da maneira que o governo expôs. E, a meu ver, o que vai acabar acontecendo é aumento de carga tributária, sim. Não tem outra maneira de fazer isso. Ou corta custo, né? Não tem jeito de fazer isso, então a gente vai ter que aumentar carga tributária. Ou, de outra maneira, a dinâmica da dívida explode. Quer complementar? Não. Vamos... Fica à vontade. Não, fica à vontade, pode ir, fica tranquilo. Não, eu vou voltar lá para fora, Vandique, porque o que tem me não preocupado, mas o que tem me chamado bastante atenção, todos os movimentos em relação ao Federal Reserve, né? Que a gente tem falado bastante sobre os dados que estão sustentando os argumentos do Federal Reserve de manter uma política de aumento de juros. Mesmo com essa pausa ou pulo que seja do Federal Reserve na última reunião, é quase unânime a perspectiva de que vai haver mais uma elevação de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, agora em julho, né? Daqui 2 semanas praticamente. Agora, os dados de emprego da semana passada, o ADP veio praticamente o dobro, mas o que o Federal Reserve olha é o payroll. Ele não veio tão ruim a ponto de mostrar mais uma elevação, a segunda elevação. Ele também não veio tão bom a ponto de mostrar mais um pulo na taxa de juros, enfim, na política monetária, de não elevar agora na próxima reunião. E os dados de inflação também estão no radar, principalmente quando a gente fala dos núcleos, do serviço e de toda essa movimentação. Ou seja, se eu olho para a política monetária lá nos Estados Unidos e eu vejo mais elevação de taxa de juros, já sinalizada pelo Jerome Powell, já sinalizada por vários membros do Fed, e tem essa situação da inflação, do emprego resiliente, da economia resiliente, não tem como não imaginar que o Fed vai continuar essa postura dele de tentar trazer, de convergir para a meta,
e que isso talvez não impacte na economia americana, gerando ali uma recessão, um hard landing, ou seja, qualquer coisa que o valha. Você tem essa percepção de que pode haver uma mão um pouco mais firme do Fed e já sinalizada 2 aumentos, mesmo que o mercado ainda não acredite muito que isso vai acontecer, e essa mão mais pesada vai tirar um pouco dessa pujança dos Estados Unidos nesse ambiente? Felipe, eu acredito sim que vão haver 2 elevações de taxa de juros, 0,25 em cada uma delas. Isso se faz necessário por um problema. Nós estamos entendendo números inteiros desses itens que a gente fala e a gente analisa, né? Emprego, a renda, salários, etc., payroll, né? No entanto, se a gente observar a economia americana, é uma economia de high skill, né? Pessoas com competências elevadas, e existe uma escassez brutal desse elemento nos Estados Unidos. Eu vou compartilhar daqui a pouco um gráfico para mostrar para vocês, e isso é o que mais me preocupa. Essa competição por um determinado segmento do emprego nos Estados Unidos, que é bem remunerado, e esse nível de emprego ele é bastante amplo numa economia tão desenvolvida quanto os Estados Unidos. E a escassez de pessoas para essas funções está levando o preço do emprego para cima. Eu vou daqui a pouco dividir com vocês esse gráfico, que a gente pode colocar na tela, mas a minha preocupação está aí. Outra coisa, o consumo nos Estados Unidos é praticamente inalterado, né? Então a gente tem consumo bastante agressivo, isso é inflacionário, e nós temos a parte do emprego que é praticamente não afetada pelas decisões do Federal Reserve nos últimos 18, 19 meses, talvez 24 meses. Quer dizer, nós estamos em pleno emprego, 3,6% de desemprego nos Estados Unidos é pleno emprego, e não existe um horizonte de curto prazo para ver que a gente vai começar a ter perdas. Onde as perdas estão acontecendo são no lado mais de low skill, não de high skill. E isso é um problema porque é exatamente onde você tem maior concentração de renda e demanda. Então, eu entendo o movimento do Jerome Powell. A minha expectativa em meses anteriores é que haveria um aumento mais agressivo para sinalizar, e isso talvez desancorar os níveis de inflação e reancorá-los em níveis mais convergentes. Não aconteceu. O Fed optou por fazer de forma muito paulatina, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, que a gente, apesar de ter sido paulatino, a gente teve aumentos mais agressivos, sinalizando, olha, vamos mudar nossa opinião a respeito do que está acontecendo, porque nós vamos ser hawkish com a postura do Banco Central. O Banco Central americano, apesar de estar aumentando e ser percebido como hawkish, eu acredito que cometeu um erro em não ter sinalizado logo no processo, no início do processo de aumento da taxa de juros, ter dado uma paulada, de repente, de 0,75% a 1%, para falar, olha, nós somos sérios. E não aconteceu. Eles chamavam a inflação de transitória no início, né? Transitória. Foi exatamente o problema. Não foi transitória. A gente já estava subindo os juros e eles estavam no transitório. Exatamente. Foi um erro brutal. Talvez um dos maiores erros de política monetária históricos, tá certo? Tanto pela secretária do Tesouro, a Janet Yellen, como por parte do Fed, uma crença infundada que um processo expansionista da política fiscal do tamanho que os Estados Unidos fez, nós estamos falando de mais de 3 trilhões de dólares irrigados da economia, que isso não teria um impacto muito negativo em termos de inflação. Isso aconteceu. Livro texto de economia, né? Se você leu e não gostou, ou se você leu e não entendeu, você comete esse tipo de erro. Janet Yellen tem uma preferência por uma visão muito mais acomodativa de política fiscal, e isso causou um problema conjuntamente com uma inação, né, uma falta de ação por parte do Banco Central americano. Vandick, entrando nesse sentido, o impacto do aperto monetário, né? Acho que da política monetária, muitas vezes ele atrasa a economia real ali,
trimestres, né? Vamos dizer assim, tem pesquisas que falam até de mais de 3 trimestres. Você acredita que as empresas, né, como um todo, desenvolveram uma imunidade talvez natural contra as taxas de juros? Por que está tão difícil ter este reflexo realmente da subida de juros para a economia real americana? Paula, eu acredito que houve uma mudança de patamar, tá? Estrutural, de novo, não é conjuntural, é estrutural. Nós viemos de uma política bastante expansionista e acomodativa, tanto de taxa de juro como de expansão monetária e estímulos fiscais, desde a crise de 2008. Então, existiu uma mudança de expectativa e o nível de inflação que a gente gostaria de operar. Então, com isso, as empresas e as pessoas, principalmente os agentes econômicos em geral, estão mais imunes a essa taxa maior de juros que eles estão experimentando agora nos Estados Unidos. Não vai ser uma coisa temporária. Nós vamos ter que trabalhar com essa perspectiva de reancorar as expectativas do mercado americano, do elemento, as pessoas na rua, as pessoas que compram e vendem coisas todos os dias em taxas menores de inflação e menores estímulos por parte do governo americano. A gente não pode esquecer que não foi somente o governo atual que fez estímulos, né? O governo republicano Donald Trump também devolveu, em termos de corte de impostos, à classe média e à classe mais abastada, trilhões de dólares que também que fizeram parte desse processo de irrigar o mercado e criar um espaço de maior demanda por produtos e serviços e, obviamente, impactar a inflação. Não é responsabilidade integralmente de Donald Trump, mas também não é responsabilidade integralmente do Joe Biden. Joe Biden, de fato, promoveu a maior expansão no pós-guerra que a gente já viu em termos de expansão fiscal, que foram a expansão contra a inflação que ele chamou, né? Inclusive, sobre este tema, agora há pouco eu estava lendo, Felipe, me ajuda a lembrar aqui, quem foi que reduziu a expectativa de 60% para 55% mesmo a recessão dos Estados Unidos? Foi JP que eu estava falando naquela hora? Foi JP Morgan. Foi JP Morgan, né? JP reduziu, então, ali de 60% que ele avaliava para 55% uma possibilidade de recessão por lá. Estava olhando aqui, muitas outras casas também colocam ali uma preocupação, principalmente para o primeiro semestre do ano que vem. Você acredita que os reflexos possam vir só em 2024? Concordo. Desde o começo desse processo, e eu disse aqui algumas vezes com o James que não acreditava numa recessão esse ano, acreditava num soft landing, mas a minha perspectiva, se houver uma recessão, vai ser uma recessão técnica, temporária, forçada pelo Fed, começo de 2024, uma coisa rápida. Não acredito em uma recessão muito forte. A economia é muito flexível, a economia é muito pujante. Para a gente poder botar os Estados Unidos em um hard landing, a taxa de juros teria que exacerbar muito os 6%. Eu sempre acreditei que a taxa de equilíbrio nos Estados Unidos atualmente é em torno dos 6% e é para onde a coisa está indo. Depois a gente comenta mais sobre este tema. Vou indicar aqui 11h16.